Um salve a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Meus irmãos, eu estou muito feliz de novamente estar aqui com o povo de Deus, com a igreja maravilhosa que um dia irá morar na glória celestial. Quero nesse momento já aproveitar e desejar a todos um feliz ano novo, um feliz 2025. Eu profetizo na vida de cada um de vocês, na vida desta igreja, na vida do anjo da igreja, pastor Jailson, que Deus continue abençoando, que esse ano de 2025 será o ano da restituição na tua vida. Restituição de vitória, restituição de bênção, e tudo aquilo que o diabo tentou te roubar, ele vai ter que devolver em nome de Jesus. Você crê nisso? Glorifique o nome do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 3, dos versículos de número 10 até o versículo de número 16. Louva a Deus pela vida do vosso anjo da igreja, pastor Jailson, juntamente com todo o seu corpo de obreiros. Que Deus continue abençoando poderosamente em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de número 10 até o versículo de número 16. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de número 10 até o versículo de número 16. Os irmãos encontraram, digam amém. E diz assim: Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos de número 10 até o versículo de número 16, que diz assim: Jesus respondeu e disse: Tu és mestre em Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu do céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, meus irmãos? Se assente glorificando o nome bendito de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, quando nós abrimos as nossas Bíblias, mais precisamente no Novo Testamento, e por que não dizer, no Evangelho de João, nós conseguimos observar e conseguimos constatar, por que não dizer, a mais gloriosa e a mais maravilhosa graça da parte do Senhor sobre a vida de toda a humanidade, demonstrada como o amor de Deus através do Evangelho de João. Ou seja, haja visto que este texto que nós lemos nesta noite trata-se a respeito de um texto, do texto áureo de toda a Bíblia Sagrada, e por que não dizer, do cristianismo vivo que nós vivemos na face deste planeta Terra. A Bíblia Sagrada vai nos mostrar que este texto é conhecido tanto por todos nós, que somos cristãos, que somos evangélicos, como também por todo mundo aí fora conhece esse texto de cor e salteado. Quando o próprio João, ele chega a demonstrar, e chega nesse momento a revelar, acerca do grande e glorioso amor de Deus, dizendo da seguinte forma: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna para todos sempre. Tão somente se crê no Filho unigênito do Deus vivo, chamado Jesus, que nesta noite está presente aqui em nosso meio. E nessa noite, quem já pode sentir a presença deste Rei do Nazareno, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. E meus irmãos, este João não era o João Batista, mas era o João Evangelista, o qual um dia nosso Senhor e Salvador Jesus
Cristo, ele achou por bem fazer ali uma reunião do corpo de obreiros naquele momento e chamar ali pelo menos 12 apóstolos, pelo menos 12 dos seus discípulos. Haja visto que todos nós conhecemos quais são, e um desses era exatamente o evangelista chamado João, conhecido como o apóstolo do amor. Neste evangelho de João, ele vai pelo menos revelar por pelo menos 5 vezes que ele era o apóstolo e o discípulo a qual o Senhor Jesus ele tanto amava. Era aquele apóstolo que tinha um amor muito grande e que fez questão de se aproximar do Senhor Jesus muito mais do que todos os apóstolos, o qual ele mesmo vai dizer, o discípulo a quem Jesus amava. E deste texto, meus irmãos, que nós lemos em todo o evangelho de João, nós podemos pelo menos encontrar aqui em toda esta revelação do Novo Testamento, em todos os seus 21 capítulos do evangelho de João, desde o capítulo de número 1 até o capítulo de número 21, conseguimos encontrar João, ele dando um tema ao maravilhoso e glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas quem sabe você esteja perguntando, mas pastor Erasmo, e qual é o tema? E qual é a temática? E qual é o título de todos os capítulos do evangelho de João? Isto é loucura, não é? E eu te provo neste exato momento, sabe por quê? Porque no evangelho de João, no capítulo de número 1, Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo de número 2, Jesus é aquele que faz o milagre transformando a água em vinho. No capítulo de número 3 de João, Jesus é aquele que está ensinando Nicodemos. No capítulo de número 4, Jesus é aquele que está evangelizando a mulher samaritana. No capítulo de número 5 de João, Jesus é aquele que cura. No capítulo de número 6, foi ele quem disse, eu sou o pão da vida. No capítulo de número 7, Jesus ele disse, eu sou a fonte da água da vida. No capítulo de número 8, ele é a verdade que liberta. No capítulo de número 9 de João, ele é a verdadeira luz do mundo. No capítulo de número 10, ele é o bom pastor. No capítulo de número 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo de número 12, Jesus é aquele humilde servo que está entrando em Jerusalém assentado sobre um jumentinho. No capítulo de número 13 de João, ele é aquele servo humilde que está agachado, limpando e lavando os pés dos seus discípulos. No capítulo de número 14, ele é o caminho, a verdade e a vida. No capítulo de número 15, ele é a videira verdadeira e o nosso Deus é o verdadeiro agricultor. No capítulo de número 16, ele é aquele que dá as suas últimas instruções aos seus discípulos. No capítulo de número 17, ele é o exemplo do servo que está ali ao mesmo tempo intercedendo por todos os seus discípulos e por toda a humanidade. No capítulo de número 18, ele é aquele que estava agonizando no jardim do Getsemane. No capítulo de número 19, ele é aquele que aparentemente a morte o venceu na cruz do Calvário, mas no capítulo de número 20 aconteceu o contrário, porque foi ele quem venceu a morte para todo sempre. E no capítulo de número 21, ele é aquele que restaura o pecador arrependido. E nessa noite eu lhe pergunto, igreja militante do Senhor Jesus, quantos nesta noite foram restaurados pelo poder do sangue de Jesus? Joga a mão para cima e dê a melhor glória a Deus que você puder nessa noite. Aleluia. E no capítulo de número 3 de João, nós vemos Jesus conversando aqui com o mestre da lei, cujo nome se chamava Nicodemos. Nicodemos, que era um fariseu, que era um estudioso, com muita vergonha de estar com Jesus durante o dia, diz a Bíblia Sagrada que ele foi ter um encontro com Jesus no período noturno onde Jesus estava e começou a conversar com Jesus, um diálogo maravilhoso, um diálogo glorioso, um diálogo muito gostoso, quando ele estava frente a frente, cara a cara, e tete a tete com Jesus de Nazaré naquele exato momento. E chegou o momento em que Jesus, no calor ali de todo o diálogo que ele estava tendo, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente do deserto,
importa que o Filho do Homem seja levantado na face deste planeta Terra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna para todo sempre, como a única regra de crer exclusivamente no unigênito Filho de Deus. Ou seja, nada mais, nada menos, Jesus estava querendo dizer para Nicodemos o seguinte: olha, Nicodemos, vai depender de você. Se você quer abaixar o Filho do Homem, colocar ele lá embaixo, ou se você quer levantar o Filho do Homem, porque assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado da face deste planeta Terra. Ou seja, meus irmãos, o que eu quero lhes perguntar nesta noite, a indagação que eu quero vos transmitir é a seguinte: saímos do ano de 2024 e já adentramos o ano de 2025, e eu quero lhes perguntar nesta noite: como é que está a sua vida espiritual? Você está pegando esta presença maravilhosa de Jesus que está dentro do teu coração, que está dentro de você, que está dentro do seu peito, e você está colocando lá embaixo, ou você está fazendo o contrário, está pegando esta presença maravilhosa de Jesus e levantando lá nas alturas para toda a honra e toda a glória que seja dada ao nome do Senhor? Como é que está a tua vida espiritual? Infelizmente, a vida de muitos cristãos e de muitas cristãs, infelizmente, saíram do ano passado e adentraram este ano de 2025, neste ano atual que nós estamos, e infelizmente trataram Jesus ali cada vez mais com a presença dele e colocaram lá embaixo. Como é, pastor Erasmo, que uma pessoa que se diz cristã, que se diz evangélica, pode pegar a presença de Cristo e colocar lá embaixo? É quando você vê uma pessoa que ela pega essa presença de Jesus, que pega o nome de Jesus e trata Jesus como se fosse um simples de um remédio. Pastor Erasmo, Jesus não é um remédio para a humanidade, não senhor e não senhora. Sabe por quê? Porque um remédio, como é que você usa um remédio? Quando você está com dor de cabeça, quando você está com dor muscular, dor no corpo, ou seja, quando você sente algum tipo de dor, o que acontece? Você toma aquele remédio, passa e depois você não usa mais de maneira nenhuma. E detalhe, infelizmente alguns remédios não fazem ali certamente a sua eficácia naquele organismo quando não se dá. Ou seja, muitas pessoas estão tratando a Jesus desta mesma forma, como um remédio qualquer. Quer usar Jesus um dia, mas quando passa no outro esquece de Jesus, infelizmente falando. Mas aquela pessoa que saiu do ano de 2024 e adentrou o ano de 2025, que está pegando a presença de Jesus e levantando, é totalmente diferente. Esta pessoa não trata Jesus como um remédio simples, não, de jeito nenhum. Trata Jesus, sabe o quê? Como um alimento que precisa para o seu dia a dia. Sabe por quê? Porque é um alimento. Você acordou, você tem que se alimentar. Entrou no período da tarde, tem que se alimentar. Entrou no período noturno, tem que se alimentar. Da mesma maneira, a pessoa que quer pegar a presença de Jesus e colocar lá em cima, é como se ela estivesse dizendo: Senhor Jesus, eu não quero te tratar como remédio, eu quero lhe tratar como um alimento necessário para a minha alma, para todo sempre, como um verdadeiro pão da vida e como a fonte da água da vida. E nessa noite, eu tenho a plena certeza que eu estou em um lugar, que eu estou em uma igreja aqui na cidade de Teotônio Vilela, no estado de Alagoas, diante de um povo lavado e remido no sangue de Jesus, que está levantando a Cristo e que está dando toda a honra e toda a glória para Ele. Levante a sua mão e glorifique a este Jesus. Você está abaixando ou levantando a Cristo? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na face deste planeta Terra. Mas igreja do Senhor, quando eu abro a Bíblia Sagrada e começo pelo menos a ver estes dois exemplos, eu consigo encontrar um exemplo de uma pessoa que infelizmente soube colocar Jesus lá embaixo, no
ele mais precisava. Mas, pastor Erasmo, que pessoa era esta? Era exatamente o apóstolo Pedro. Sabe por quê? Porque diz a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, que Jesus, ele achou por bem fazer uma reunião de obreiros, fazer ali uma enquete, fazer uma pesquisa quanto à sua pessoa. E no momento em que ele reúne os seus apóstolos e os seus discípulos, ele começa a perguntar: o que os homens estão dizendo aí que eu sou? Alguns se levantam e dizem o seguinte: muitos estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias. Outros estão dizendo que o Senhor é João Batista. Tudo bem, muitos estão dizendo isso, estão. Mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro se levanta como o apóstolo mais corajoso do colégio apostólico e diz para Cristo: tu és o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus vivo. Jesus olha, fica entusiasmado, contente e até mesmo, quem sabe, assustado com Pedro, e diz para ele: Pedro, Simão Barjonas, isto eu vos digo, que certamente não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas tão somente o meu Pai que estais nos céus. Daqui para a frente eu vou te dar a chave no reino de Deus. Ao que você ligar aqui na terra, abrir aqui na terra, será aberto no céu, e o que você desligar aqui na terra, será desligado no céu. E ali o tempo se passa, e o que acontece naquele momento, alguns minutos depois, Jesus diz para os mesmos discípulos, os mesmos apóstolos, que ele irá morrer na cruz do Calvário, mas que ao terceiro dia irá ressuscitar para a glória de Deus Pai. Mas o que acontece? Pedro se levanta naquele mesmo culto e diz para Jesus: Senhor, de jeito nenhum o Senhor vai morrer, de maneira nenhuma o Senhor vai passar para a eternidade na cruz do Calvário. E Jesus olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você certamente não compreende as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Sai dele, Satanás, porque nesse corpo você não pode continuar. É como se Jesus dissesse desta mesma maneira para Pedro: porque se Jesus não morresse na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui nesta noite, porque o plano divino de Deus era que Jesus morresse, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. Ou seja, meus irmãos, Pedro, em uma outra passagem bíblica, ele chega ao ponto de dizer para Jesus: nem que eu tenha que dar a minha vida pelo Senhor, o Senhor não vai morrer na cruz do Calvário de jeito nenhum. E Jesus ainda diz para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, pelo menos 3 vezes tu me negarás. E é exatamente isso que acontece. Quando chegou na hora em que Pedro mais precisava da presença de Jesus, o que ele fez? Negou a Jesus a primeira, a segunda e a terceira vez. Ou seja, pegou a presença de Jesus e colocou lá embaixo. A mesma coisa acontece com muitos cristãos. E quando é que isso acontece, pastor Erasmo? Quando você entra em um culto abençoado deste, ou durante a semana, ou ao decorrer deste ano de 2025, que você é uma coisa no culto, e quando sai para fora do culto é totalmente outra coisa, dando um mau testemunho, fazendo coisa que desagrada ao Senhor, não exaltando o nome do Senhor. Mas uma coisa nesta noite eu te digo, que este é o momento de ter um concerto com Deus Todo-Poderoso. É momento de você consertar a tua vida, é momento de você deixar a tua vida no altar, porque se você quiser que a presença de Deus venha inundar a tua vida, você precisa ter compromisso e conserto com a eternidade. Levante a mão e glorifique a Deus comigo. Exalte o nome do Senhor. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, a Bíblia diz que existem aquelas pessoas também que pegam a presença de Jesus e colocam lá em cima, aonde o Senhor é digno de toda honra e toda glória e merecedor de toda adoração. E quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu encontro um personagem que pelo menos fez isto, cujo nome se chamava o patriarca Jó. Diz a Bíblia Sagrada que Jó, ele perdeu absolutamente tudo. Era um homem muito rico. Era como se fosse, nos dias de hoje, em pleno século XXI, um Elon Musk da vida, o dono
X do antigo Twitter, ou seja, um homem que era milionário, bilionário, que era o homem mais rico de todo o Oriente. Mas o que aconteceu? Ele perdeu tudo. O inimigo acabou com tudo, quis acabar com os seus bens, com as suas finanças, com os seus filhos, com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, até que quase acabou com a sua vida. Jó ficando ali, sem a sua saúde, ficando totalmente leproso. E a Bíblia diz que Jó ele perdeu tudo. E no capítulo de número 19 de Jó, nós encontramos ali o desabafo que Jó ele faz naquele momento, de tanta complicação que ele estava atravessando naquele episódio, naquela cenografia bíblica. O próprio Jó chega ao ponto de dizer o seguinte: olha, agora eu perdi tudo, os meus criados, os meus servos, os meus empregados, os meus filhos, minha esposa está distante de mim, agora o que só restou diante de mim certamente foi a minha carne e a minha pele. Meus irmãos, por incrível que pareça, os estudiosos eles chegam ao ponto de dizer que Jó, infelizmente, ele começou a perder as suas unhas nas mãos. E o que restou para Jó naquele episódio foi exatamente um caco de telha, para que ele pudesse se coçar ali, porque as suas unhas das mãos já não tinham mais por conta da doença. As suas unhas dos pés também não tinham de forma nenhuma. E o que sobrou para Jó naquele momento foi exatamente um caquinho de telha, para que ele pudesse ali naquele momento coçar os seus braços, coçar a sua cabeça, o seu pescoço, os seus ombros e o seu corpo de maneira completa. E imagine comigo esta cena, igreja do Senhor, Jó naquele momento fazendo o seu desabafo, dizendo o seguinte: tudo eu perdi, só me restou a minha carne juntamente com a minha pele colada aos meus ossos. Mas nesse momento eu imagino ali o inferno querendo fazer ali um registro, uma filmagem ali, e começar a dar um zoom na vida de Jó, enquanto ele estava na cinza, enquanto ele estava prostrado, e perguntando e dizendo o seguinte: será que é o momento que Jó vai blasfemar? Será que esse é o momento em que Jó vai criticar e vai espraguejar diante do Senhor? E o que acontece? Jó faz diferente. Sabe o que ele faz? Ele começa, quem sabe, a se levantar com muita dificuldade, olha para os céus, abre a boca e diz no capítulo de número 19, versículo de número 25 e 26: porque eu sei que o meu Redentor ele vive, e que por fim ele há de se levantar da terra, e que por fim ele há de se levantar da terra. Era como se Jó ele dissesse: eu sei que eu estou passando esse momento difícil, mas o meu Redentor ele está lá na glória celestial e ele vive, e ele vai se levantar para me dar a vitória, a qual eu preciso certamente. E nessa noite, igreja militante do Senhor, eu vos pergunto: você está pegando a presença de Cristo, abaixando ou levantando? Assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na face desse planeta Terra. Eu lhes pergunto novamente: o que é que você está fazendo com esta presença maravilhosa e bendita de Jesus de Nazaré? Está colocando lá embaixo ou está exaltando Ele para toda a eternidade? Eu tenho a plena certeza que aqui onde eu estou junto de um povo que pode estar passando um momento difícil, que pode estar passando a prova, que pode estar passando um momento mais conturbado nesse início de semana e nesse início de ano. Mas uma coisa eu tenho certeza que você está dizendo dentro do teu coração: eu não quero nem saber, eu vou para a casa do Senhor o adorar e o exaltar e colocar ele lá em cima, onde é um lugar maravilhoso, que ele deve ser digno de toda honra e digno de toda glória para todo sempre. Levante a sua mão e exalte o nome do Senhor. Mas, meus irmãos, encerrando aqui a minha participação, eu quero dizer algo para os irmãos como um exemplo de uma pessoa que soube, no momento mais crítico e mais difícil de sua vida, pegar a presença de Jesus e o exaltar para todo sempre. A história vai dizer que aproximadamente no ano de número 180 a 190 depois de Cristo, ou seja, mais precisamente no primeiro século, existe um homem
o qual a história diz que foi discípulo do evangelista João, que foi apóstolo de Jesus, cujo nome se chamava Policarpo de Esmirna. Ou seja, este homem pregava a Cristo, falava de Cristo, falava de Jesus, falava de Deus, falava das coisas lindas que o Senhor estava fazendo. Mas o império da época, que era o Império Romano, começou a perseguir a Policarpo. E no momento da perseguição de Policarpo de Esmirna, o que aconteceu? Chegaram ao ponto de dizer para ele o seguinte: e aí, Policarpo, você certamente vai pegar a presença de Cristo, vai negá-lo, vai abaixá-lo ou vai colocá-lo lá em cima? E o que aconteceu? Ele diz: não vou me recatar e não vou negar a Cristo de maneira nenhuma. E naquele momento pegaram ele, os soldados romanos pegaram ele e começaram a levar ele diante do César, diante do imperador romano. E o imperador romano, pelas últimas vezes e as últimas palavras que foram ditas a Policarpo, foi a seguinte, ele dizendo: e aí, Policarpo, vai negar a este Jesus? Vai renegar a Cristo? Vai se retratar ou não? Ele disse: de jeito nenhum, não vou negar a Cristo, não vou pegar a presença de Jesus e colocar lá embaixo não. Pois bem, então você vai ser levado para a fogueira para ser morto queimado. E o que aconteceu, meus irmãos? A história diz que pegaram a Policarpo, amarraram ele numa estaca, e no momento em que ele estava preso à estaca, ali aos pés dele começaram a acender a fogueira. E no momento em que estavam acendendo a fogueira diante de Policarpo, perguntaram pelo menos a última vez: e aí, Policarpo, você certamente vai negar a Jesus? É a sua última chance, é a sua última oportunidade. E ele chegou ao ponto de dizer o seguinte: para mim que sou pentecostal e para você que é pentecostal, é uma coisa gloriosa da parte do Senhor Jesus. Sabe o que foi que ele disse? Disseram para ele: a sua última chance, a sua última oportunidade, vai negar a Jesus, vai se retratar e vai negar a Cristo. E sabe o que foi que ele disse? Ele disse o seguinte: acenda a fogueira mais rápido, porque quanto mais rápido a fogueira se acender e eu passar para a eternidade, mais cedo eu me encontro com o Senhor Jesus lá na eternidade. Fazem 86 anos, ele disse, fazem 86 anos que eu sirvo a Jesus e ele nunca me fez mal, porque eu hei de negá-lo nesse exato momento. Do mesmo jeito, igreja do Senhor, seja um exemplo de João, seja um exemplo de Policarpo, seja um exemplo de Jó e seja um exemplo de Jesus, aonde você deve dar a ele toda a honra e toda a glória para todo sempre, porque ele é digno, ele é glorioso, ele é maravilhoso para todo sempre, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Pega a presença de Jesus e coloca ele lá em cima com a tua adoração, com toda a honra e toda a glória, porque Paulo chega ao ponto de dizer em Romanos capítulo de número 11, versículo de número 33 ao 36 da seguinte forma: a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem lhe deu primeiro para que assim ele viesse a ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a honra, a ele a glória e a ele o louvor. Levante a mão e dê a sua menor adoração a ele, porque ele é digno de toda honra e digno de toda glória.